Olá pessoal, aqui é o Sérgio. Hoje vamos investigar um livro que promete guiar sua consciência após a morte. Escrito há séculos no Tibete, esse texto revela segredos sobre a vida, a morte e o que existe além. Você vai descobrir como o livro tibetano dos mortos influenciou a ciência, a arte e até as experiências de quase morte. Prepare-se, o que você vai aprender pode mudar sua visão sobre o que acontece quando fechamos os olhos pela última vez. Imagine um Tibete do século VIII, um reino isolado, envolto em montanhas imponentes, onde o budismo ainda era uma semente prestes a florescer. Foi nesse cenário que um mestre indiano, conhecido como Segundo Buda, cruzou as fronteiras do Himalaia carregando ensinamentos revolucionários. Entre eles, um guia secreto, chamado O Bardo Thodol, hoje conhecido como o Livro Tibetano dos Mortos. Mas este não é um livro comum. Segundo a tradição, ele sabia que o mundo não estava pronto para suas revelações, por isso escondeu os ensinamentos de cavernas e até na mente de discípulos futuros. Esses tesouros ocultos, chamados Terma, só seriam redescobertos séculos depois, quando a humanidade estivesse preparada. Por quase 500 anos, o Bardo Thodol permaneceu guardado em santuários ocultos, protegido por monges que os transmitiam oralmente, mestre a discípulo. Sua primeira versão escrita surgiu apenas no século XIV, compilada por Karma Lingpa, um jovem de 15 anos que desenterrou os textos nas montanhas do Tibete. Mas o que torna esse texto tão especial? Diferente de outros escritos budistas, o livro tibetano dos mortos não é considerado sagrado. Ele é um manual prático projetado para guiar a consciência através da morte e do renascimento. Seu objetivo não é doutrinar, mas iluminar. E essa sabedoria não ficou restrita aos mosteiros tibetanos. Em 1927, o explorador Walter Evans Wentz traduziu o texto para o inglês, batizando The Tibetan Book of the Dead. Nas décadas seguintes, esse texto cruzou os oceanos, inspirando desde cientistas estudando a consciência até artistas como o Beatles e o Pink Floyd. O próprio Dalai Lama já afirmou que este livro é um guia essencial não apenas para a morte, mas para a vida. E ele tem razão. Enquanto as religiões ocidentais debatem céu e inferno, o Bardo Thodol oferece algo radical: autonomia. Ele ensina que após a morte, a consciência livre do corpo enfrenta visões criadas por seus próprios pensamentos. Medos tornam-se monstros, desejos, armadilhas, e a paz interior transforma-se em luz. Seja qual for sua crença, uma coisa é certa: o livro tibetano dos mortos não é sobre o fim, é sobre a jornada mais importante que a sua consciência jamais fará, e como você pode se preparar para ela. O livro tibetano dos mortos não fala apenas da morte. Ele descreve 3 estados de consciência, os bardos, que eles chamam, que todos nós atravessamos, vivos ou mortos. Imagine-os como portais, um para o presente, outro para a morte e um último para o renascimento. O primeiro é o bardo da vida, onde você está agora. Nele tudo parece sólido, seu corpo, suas emoções e o seu mundo ao redor. Mas o livro alerta: essa realidade é uma ilusão passageira, como um rio que parece imóvel, mas está em constante fluxo. Por quê? Porque, segundo os mestres tibetanos, tudo que você pensa e faz aqui moldará o que virá depois. Cada raiva, cada gesto de compaixão, cada desejo, tudo fica registrado como sementes prontas para germinar no próximo bardo. Quando o corpo se despede, começa o bardo da morte. Nele, a consciência se desprende, como um fio de luz que deixa uma lâmpada quebrada. Primeiro, vem o sabato interno. Uma paz profunda invade você. Parentes falecidos, seres de luz, tudo parece possível. Muitos relatam flutuar acima do próprio corpo, ver cores nunca vistas e ouvir músicas celestiais. É aqui que a ciência encontra relatos de experiências de quase morte tão parecidos com o que o livro descreve há séculos. Mas essa paz pode ser interrompida pelo sabato externo: calor, frio, pressão, sons de trovão, visões assustadoras. São projeções do seu próprio karma, diz o texto. Medos não resolvidos, traumas escondidos, tudo volta. Não como lembranças, mas como realidade. A escolha é sua: enfrentá-los com clareza ou fugir perpetuando o ciclo de sofrimento. Se você não se perder no caos, chegará ao bardo do Dharma, o estágio mais crucial. Aqui a consciência encontra luz clara, um brilho
que os mestres tibetanos chamam de a essência pura de tudo que existe. Nesse momento, você tem uma chance única, fundir-se a essa luz e alcançar a libertação, mas a maioria hesita. Afinal, como confiar em algo tão intenso? Então, surgem visões de deidades, algumas pacíficas, como o Buda da Compaixão, e outras aterrorizantes, com rostos flamejantes. O livro explica, elas não são divindades externas, são espelhos da sua mente. A deidade irada é a sua raiva não resolvida, a serena, sua compaixão adormecida. Reconhecer isso é a chave. Se falhar, o ciclo recomeça. Você será puxado para o bardo do renascimento, onde seus desejos mais profundos ou seus medos moldarão sua próxima vida. Mas por que isso importa para você agora? Porque os bardos não são apenas sobre a morte. Eles são um treino para a vida. Cada momento, cada ato de bondade é um ensaio para reconhecer a luz clara quando ela surgir. O livro é claro. Não espere a morte para se preparar. Comece hoje. Observe seus pensamentos. Liberte-se dos padrões que o aprisionam. Assim, quando o último suspiro chegar, você não terá medo. Porque no fim, a morte não é o oposto da vida. É parte dela. E essa jornada, bem, ela só termina quando você finalmente entende que nunca esteve preso. Em 2014, um estudo da Universidade de Southampton chocou o mundo ao analisar 2.000 sobreviventes de paradas cardíacas. Descobriu que 40% tinham memórias vívidas do momento em que estavam clinicamente mortos. Alguns descreveram flutuar acima do corpo, outros viram luzes brilhantes ou reviveram memórias em câmera lenta. Mas o que foi mais impressionante? Um homem detalhou conversas entre médicos e até cores das roupas da equipe, enquanto seu cérebro estava inativo. Como explicar isso? Para a ciência, são mistérios da neuroquímica. Para o livro tibetano dos mortos, são evidências de que a consciência sobrevive. E as semelhanças entre esses relatos e os bardos são assustadoras. O livro descreve que no bardo da morte, a consciência se liberta do corpo e enfrenta visões de paz ou turbulência, exatamente como nas EQMs. Pacientes relatam encontros com seres luminosos. O texto tibetano fala em deidades da compaixão. Outros descrevem túneis de luz. Os mestres chamam isso de a luz clara, a essência da realidade. Até as sensações físicas batem. Calor, frio, pressão. Para o bardo Todol, são projeções do karma. Mas já há um detalhe crucial. Tanto nas EQMs quanto no livro, quem enfrenta essas visões sem medo experimenta transformações profundas. Pessoas perdem o medo da morte, tornam-se mais compassivas. O Dalai Lama diria, é a mente reconhecendo sua verdadeira natureza. Será que os mestres tibetanos, há 1.200 anos atrás, já mapeavam o que a ciência moderna tenta decifrar? Ou as EQMs são apenas alucinações de um cérebro em pânico? Alguns cientistas, como o Dr. Sampania, defendem que a consciência pode ser uma forma de energia não localizada, algo além do cérebro. Outros buscam respostas na liberação de DMT, um alucinógeno natural. Mas o livro tibetano dos mortos vai além. Ele não explica o que acontece, mas como navegar por isso. Enquanto a ciência debate, o livro oferece um manual. E você, se um dia enfrentar o bardo ou uma EQM, estaria preparado para encarar seus medos mais profundos ou se render à luz? Nos anos 60, o Ocidente vivia uma revolução. Jovens questionavam tudo, da política à espiritualidade. E no meio desse turbilhão, um livro tibetano de 1.200 anos se tornou um símbolo de contracultura. Timothy Leary, o polêmico psicólogo e guru do LSD, usou o livro tibetano dos mortos como manual para as suas viagens psicodélicas. Ele acreditava que o LSD, assim como os bardos, revelava a ilusão do ego, e olha que ele não estava sozinho. Artistas como os Beatles mergulharam nesse universo. Em Tomorrow Never Knows, do álbum Revolver, John Lennon canta "Abandone seu ego e siga a luz", uma referência direta ao livro. Até o Pink Floyd, em The Dark Side of the Moon, ecoou seus ensinamentos sobre medo, tempo e a mente além do corpo. Mas a influência não parou na música. No cinema, o livro inspirou obras sombrias e visionárias. Em Jacob's Ladder, de 1990, um soldado traumatizado enfrenta pesadelos que espelham os bardos. O diretor Bruce Joel admitiu, é uma versão moderna do livro tibetano dos mortos. Na literatura,
Philip Dick, autor de Blade Runner, citou o texto em Ubik, onde personagens navegam entre a vida e a morte. Até George Sanders, em Lincoln no Bardo, recriou o purgatório tibetano para explorar o luto de Abraham Lincoln. E não foram só os artistas. Terapeutas e filósofos viram no livro uma ponte entre Oriente e Ocidente, uma forma de entender a mente humana além da ciência tradicional. Hoje, o livro continua vivo. Na série Twin Peaks, David Lynch inseriu referências aos bardos. No cinema francês, Enter the Void, de 2009, recria visões do pós-morte com estética psicodélica. Até na música eletrônica, DJs usam trechos do texto em performances mais imersivas. Mas por que um manuscrito tão antigo ainda fascina o Ocidente? Porque ele fala de algo universal, o medo da morte e a busca por significado. Enquanto a ciência mapeia neurônios, o livro oferece poesia para o invisível. E você, já imaginou que suas músicas, filmes ou livros favoritos podem carregar fragmentos de uma sabedoria tibetana milenar? A jornada não acabou, ela só se transformou. O livro tibetano dos mortos não é um relicário do passado, é um espelho. Nele, vemos refletidas nossas maiores perguntas. O que é a consciência? Existe algo após a morte? Como viver com significado? Enquanto a ciência busca respostas no cérebro, o livro tibetano dos mortos traz uma lição diferente. A morte não é um fim a temer, mas um professor que nos ensina a viver melhor. Como? Através de 3 pilares: tratar os outros com bondade, viver o presente com atenção plena e entender que tudo muda, nada dura para sempre. Esses ensinamentos são como um remédio para o mundo que idolatra certezas absolutas. Afinal, se tudo é passageiro, por que se apegar a medos ou obsessões? Por isso, ele importa sim, não como dogma, mas como um convite. Viva com consciência e a morte será apenas uma passagem. E se um dia você enfrentar o bardo final, lembre-se, a luz que busca lá começa a ser acesa aqui.